pessoal, eu sou o Edward Henry e estou aqui para mais um vídeo de ASMR no canal. Hoje com o capítulo 18 de A Batalha do Labirinto. Como eu sempre falo em todos os vídeos, o intuito do ASMR é te fazer dormir, relaxar, descansar, sentir soninho. Então, eu já peço agora que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque isso me ajuda demais, demais, demais. E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, veja os links aqui embaixo na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online, que aí você ajuda financeiramente. No Apoia-se você tem recompensas, né, para quem apoia no Apoia-se. Como eu comentei, o capítulo é o 18. Se você é novo no canal, a gente tem todos os outros 17 capítulos aqui em ASMR também. A Batalha do Labirinto é o quarto livro da saga Percy Jackson e os Olimpianos. E a gente tem também todos os outros 3 livros: O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros e A Maldição do Titã. Então, caso você queira ver, acompanhar desde o início essa saga, fique à vontade. Mas se você estiver aqui apenas pelos gatilhos do ASMR, também não tem problema, fique à vontade, seja bem-vindo e feliz ano novo, porque esse aqui no canal é o primeiro vídeo de 2023, né? Então, se você também é novo aqui no canal, saiba que durante a leitura eu vou alternando entre essa voz e essa voz, porque existem pessoas que preferem que eu fale assim. Existem pessoas que preferem que eu fale assim. E existem pessoas que gostam dos dois. Então, para agradar qualquer tipo de público que venha consumir esse vídeo, a gente vai fazendo dessa maneira, então, tá bom? Esse capítulo, como eu comentei, ele é o 18. Ele tem 18 páginas, tá? Então, ele é um pouquinho longuinho comparado ao capítulo anterior, né? Que foi, acho que, 12 páginas, né? E o nome dele é Grover Provoca uma Debandada. As distâncias eram mais curtas no labirinto. Ainda assim, quando Rachel nos levou de volta a Times Square, eu me sentia como se tivesse percorrido todo o caminho desde o Novo México. Saímos do porão do Marriott e paramos na calçada, na luz clara do sol de verão, estreitando os olhos para olhar o trânsito e a multidão. Eu não conseguia chegar a uma conclusão do que parecia menos real, Nova York ou a caverna de cristal onde viram um Deus morrer. Levei todos até um beco, onde podia conseguir um bom eco. Então assoviei o mais alto que pude, 5 vezes. 1 minuto depois, Rachel suspirou. São lindos! Um grupo de Pégasos descia do céu, voando entre os edifícios. Blackjack vinha à frente, seguido por 4 de seus amigos brancos. Ei, chefe, disse ele em minha mente, você sobreviveu. É, respondi. Sou sortudo mesmo. Escute, precisamos de uma carona até o acampamento. E rápido. É a minha especialidade. Ih, cara, esse ciclope está com você, é? Ei, Guido, como é que estão as suas costas? O Pégaso Guido gemeu e queixou-se, mas acabou concordando em carregar Tyson. Todos começaram a montar, exceto Rachel. Bem, ela me disse, acho que é só. Assenti, constrangido. Ambos sabíamos que ela não podia ir para o acampamento. Olhei para Annabeth, que fingia estar muito ocupada com seu Pégaso. Obrigado, Rachel, eu disse. Não teríamos conseguido sem você. Eu não teria perdido isso por nada. Quer dizer, exceto por quase morrer e por pá, sua voz falhou. Ele falou algo sobre seu pai, lembrei. O que ele quis dizer? Rachel torceu a alça de sua mochila. Meu pai, o trabalho do meu pai, pode-se dizer que ele é um empresário famoso. Quer dizer que você é rica? Bem, sim, então foi assim que conseguiu que o
ajudasse. Bastou dizer o nome de seu pai e... Sim, Rachel me interrompeu. Percy, meu pai é um empreendedor imobiliário. Ele viaja o mundo todo procurando terras inexploradas. Ela respirou fundo, irritada. Um mundo selvagem. Ele o compra. Eu odeio isso, mas ele derruba tudo e constrói loteamentos e shoppings horrorosos. E agora que eu vi Pan, a morte de Pan... Ei, você não pode se culpar por isso. Você não sabe do pior. Eu não gosto de falar sobre minha família. Não queria que você soubesse. Desculpe-me, eu não devia ter dito nada. Não, eu disse. É legal. Olhe, Rachel, você foi maravilhosa. Você nos guiou pelo labirinto. Foi tão corajosa. É só isso que conta para mim. Não me importa o que seu pai faz. Rachel me olhou, agradecida. Bem, se você quiser andar novamente por aí com uma mortal, pode me ligar. Ah, sim, claro. Suas sobrancelhas se juntaram. Acho que não parecia muito entusiasmado, mas não era essa a minha intenção. Eu só não sabia o que dizer com todos os meus amigos ali perto, e acho que meus sentimentos tinham ficado bastante confusos nos últimos dias. Quer dizer, eu gostaria muito, eu disse. Meu número não está na lista, ela avisou. Eu o tenho. Ainda está na sua mão? Sem essa. Não, eu acho que decorei. Seu sorriso voltou lentamente, bem mais feliz dessa vez. Até mais então, Percy Jackson. Vá salvar o mundo por mim, ok? Ela saiu andando pela 7ª Avenida e desapareceu no meio da multidão. Quando voltei aos cavalos, Nico estava tendo problemas. Seu Pégaso ficava se esquivando dele, assustado, relutante em deixá-lo montar. Ele cheira a gente morta, queixava-se o Pégaso. Ei, cara, disse Blackjack. Vamos lá, Porco-Pie. Um monte de semideuses tem cheiro estranho. Não é culpa deles. Oh, eu não me referi a você, chefe. Vão sem mim, disse Nico. Não quero mesmo voltar para aquele acampamento. Nico, falei, precisamos de sua ajuda. Ele cruzou os braços e fechou a cara. Então Annabeth pôs a mão em seu ombro. Nico, ela disse, por favor. Aos poucos sua expressão se suavizou. Tudo bem, ele disse, relutante. Por você, mas não vou ficar. Levantei uma sobrancelha para Annabeth, como se dissesse, como é que de repente Nico está lhe dando ouvidos? Ela me deu a língua. Por fim, conseguimos que todos montassem um Pégaso. Disparamos pelo ar e logo sobrevoávamos o rio East com Long Island estendida à nossa frente. Pousamos no meio da área dos chalés e fomos imediatamente recebidos por Quiron, Sileno, o sátiro barrigudo e alguns arqueiros do chalé de Apolo. Quiron ergueu uma sobrancelha ao ver Nico, mas se eu esperava que ele ficasse surpreso com nossas notícias recentes sobre Quinto ser Dédalo ou sobre a ressurreição de Cronos, estava enganado. Era o que eu temia, disse Quiron. Precisamos correr. Vamos torcer para que vocês tenham retardado o Senhor Titã, mas sua vanguarda ainda virá. Estarão ansiosos por sangue. A maior parte de nossas defesas já está posicionada. Venham. Espere um momento, pediu Sileno. E o que aconteceu com a busca de Pan? Você está quase 3 semanas atrasado, Grover Underwood. Sua licença de buscador está revogada. Grover respirou fundo, então se impertigou e olhou Sileno nos olhos. Licenças de buscador não têm mais importância. O grande deus Pan está morto. Ele se foi e nos deixou seu espírito. O quê? O rosto de Sileno tornou-se vermelho vivo. Sacrilégio e mentiras, Grover Underwood. Vou mandá-lo para o exílio por falar assim. É verdade, eu disse. Estávamos lá quando ele morreu. Todos nós. Impossível. Vocês são todos mentirosos, destruidores da natureza. Quiron estudou o rosto de Grover. Falaremos nisso mais tarde. Falaremos agora, exclamou Sileno. Devemos resolver isso. Sileno, interrompeu Quiron. Meu acampamento está prestes a ser atacado. A questão de Pan esperou 2000 anos. Receio que tenha de esperar um pouco mais, supondo-se que ainda estejamos aqui esta noite. E com esse comentário feliz, Quiron empunhou o arco e galopou na direção do bosque, e nós o seguimos como pudemos. Era a maior operação militar que eu já vira no acampamento. Estavam todos na clareira, vestidos com armadura completa.
Mas dessa vez não era para a captura da bandeira. O chalé de Hefesto preparara armadilhas em torno da entrada do labirinto. Arame farpado, fossos com potes de fogo grego, fileiras de lanças pontiagudas para desviar um ataque. Beckendorf manejava 2 catapultas do tamanho de picapes, já com munição e apontadas para o punho de Zeus. O chalé de Ares estava na linha de frente, a postos em formação de falange, com Clarice dando ordens. Os chalés de Apolo e de Hermes estavam espalhados pela floresta com arcos preparados. Muitos haviam tomado posição nas árvores. Até as dríades estavam armadas com arcos, e os sátiros trotavam por ali com porretes de madeira e escudos feitos de cascas irregulares de árvores. Anabete foi se juntar a seus irmãos do chalé de Atena, que haviam armado uma tenda de comando e dirigiam as operações. Uma bandeira cinza exibindo uma coruja tremulava do lado de fora. Nosso chefe de segurança, Argos, montava a guarda na entrada. Os filhos de Afrodite corriam de um lado para o outro, arrumando as armaduras de todos e oferecendo-se para desembaraçar nossas cimeiras de crina de cavalo. Até mesmo os filhos de Dioniso haviam encontrado algo para fazer. O deus ainda não estava por ali, mas seus gêmeos louros também corriam para lá e para cá, oferecendo aos guerreiros suados garrafas de água e caixas de suco. Parecia uma configuração bastante boa, mas Kiron murmurou ao meu lado. Não é suficiente. Pensei no que virá no labirinto, em todos os monstros no estádio de Anteu e no poder de Cronos que eu sentira no Monte Dan. Meu coração se abateu. Kiron tinha razão, mas aquilo era tudo que podíamos reunir. Só daquela vez desejei que Dioniso estivesse ali, mas, mesmo que estivesse, não sabia se ele poderia ajudar. Quando o assunto era guerra, era proibido aos deuses interferir diretamente. Ao que parecia, os titãs não levavam em conta restrições desse tipo. Mais adiante, no limite da clareira, Grover conversava com Juniper. Ela segurava suas mãos enquanto ele lhe contava nossa história. Lágrimas verdes formaram-se nos olhos dela quando ele deu a notícia sobre Pan. Tyson ajudou os filhos de Hefesto a preparar as defesas. Ele recolheu pedras e as empilhou perto das catapultas como munição. Fique comigo, Percy, disse Kiron. Quando a luta começar, quero que espere até sabermos com o que estamos lidando. Você deverá ir para onde precisamos de reforços. Eu vi Cronos, contei, ainda aturdido com aquele fato. Olhei diretamente nos olhos dele. Era Luke. E não era. Kiron correu os dedos pela corda de seu arco. Ele tem os olhos dourados, eu diria, e em sua presença o tempo parece se tornar fluido. Assenti. Como ele pode se apossar de um corpo mortal? Não sei, Percy. Os deuses assumiram formas mortais por eras, mas se tornar de fato, fundir a forma divina mortal, não sei como isso pôde ser feito sem que o corpo de Luke se transformasse em cinzas. Cronos disse que o corpo havia sido preparado. Estremeço só de pensar o que isso pode significar, mas talvez isso restringe os poderes de Cronos, por um tempo, pelo menos. Ele está confinado em uma forma humana. É ela que o mantém inteiro. Tomara aqui também o limite. Kiron, se ele liderar esse ataque... Não creio que será assim, meu garoto. Eu sentiria se ele estivesse se aproximando. Não há dúvida de que era o que planejava, mas acredito que você o atrapalhou quando derrubou sobre ele a sala do trono. Ele me olhou com ar de censura. Você e seu amigo, Nico, filho de Hades. Um bolo se formou em minha garganta. Desculpe-me, Kiron. Sei que devia ter lhe contado. É só que... Kiron ergueu a mão. Entendo por que agiu assim, Percy. Você se sentia responsável. Tentou protegê-lo. Mas, meu garoto, se sobrevivermos a isso, devemos confiar um no outro. Devemos... Sua voz vacilou. O chão sob nossos pés estava tremendo. Todos na clareira pararam o que estavam fazendo. Clarice gritou uma única ordem: juntar escudos. Então o exército do Senhor dos Titãs irrompeu do labirinto como uma explosão. Eu já participara de lutas antes, mas aquela era uma batalha de grandes proporções. A primeira visão que tive foi de uma dúzia de lestrigões gigantes irrompendo do chão e gritando tão alto que parecia que meus ouvidos iam explodir. Eles carregavam escudos feitos de carros achatados e bastões que eram troncos de árvore com aguilhões enferrujados na ponta.
parecia que os lestrigões estavam prestes a ser vencidos. A próxima onda surgiu do labirinto. 30, talvez 40 Dracainai em armadura completa de batalha, brandindo lanças e redes. Elas se dispersaram em todas as direções. Algumas foram pegas nas armadilhas que o chalé de Hefesto preparara. Uma delas ficou presa nas lanças pontiagudas e se tornou alvo fácil para os arqueiros. Outra acionou uma armadilha e potes de fogo grego explodiram em chamas verdes, engolindo várias das mulheres cobras, mas muitas outras continuaram a surgir. Argos e os guerreiros de Atena avançaram na direção delas. Ali perto, Tyson cavalgava um gigante. Ele conseguira, sabe-se lá como, subir nas costas do monstro e o golpeava na cabeça com um escudo de bronze. Bonk, bonk, bonk. Kiron apontava calmamente flecha após flecha, derrubando um monstro a cada disparo. No entanto, mais inimigos continuavam a sair do labirinto. Por fim, um cão infernal, não a Sra. O'Leary, saltou do túnel e disparou na direção dos sátiros. Vá, Kiron gritou para mim. Saquei contra a corrente e parti para o ataque. Enquanto atravessava correndo o campo de batalha, vi cenas horríveis. Um meio-sangue inimigo estava lutando contra um filho de Dioniso, mas não era uma grande disputa. O inimigo o feriu no braço com sua lâmina, e então o golpeou na cabeça com o punho da espada, e o filho de Dioniso caiu. Outro guerreiro inimigo disparava flechas em chamas na direção das árvores, levando pânico a nossos arqueiros e as dríades. Uma dezena de Dracainai de repente separou-se do combate principal e serpenteou pelo caminho que levava ao acampamento, como se soubessem aonde estavam indo. Se conseguissem sair dali, poderiam queimar todo o lugar sem nenhuma resistência. A única pessoa próxima delas era Nico de Ângelo. Ele golpeou um Teuquine, e sua espada negra de ferro estígio absorveu a essência do monstro, sorvendo a energia dele até que nada além de poeira restasse. Nico, gritei. Ele olhou para onde eu apontava, viu as mulheres cobras e imediatamente compreendeu. Respirou fundo e estendeu a espada negra. Servam-me, convocou. A terra tremeu. Uma fissura abriu-se na frente das Dracainai e uma dúzia de guerreiros mortos-vivos saiu rastejando da terra. Cadáveres horríveis em uniformes militares dos mais diversos períodos. Revolucionários americanos, centuriões romanos, soldados da cavalaria de Napoleão montados em esqueletos de cavalos. Em sincronia, eles sacaram as espadas e travaram combate com as Dracainai. Nico caiu de joelhos, mas eu não tinha tempo para me certificar de que ele estivesse bem. Aproximei-me do cão infernal, que agora forçava os sátiros a recuar para o bosque. A besta tentou abocanhar um deles, que os esquivou, mas em seguida lançou-se sobre outro, que foi lento demais. O escudo de casca de árvore do sátiro rachou quando ele caiu. Ei! Gritei. O cão infernal virou-se, rosnou para mim e saltou. Ele teria me feito em pedaços com suas garras, mas quando caí para trás, meus dedos se fecharam em torno de um pote de cerâmica. Um dos recipientes de Beckendorf com fogo grego. Atirei-o na boca do cão, que se incendiou. Afastei-me depressa, respirando com dificuldade. O sátiro que fora pisoteado não se mexia. Corri para vê-lo, mas então ouvi a voz de Grover. Percy! Começara um incêndio na floresta. As chamas estrepitavam a 3 metros da árvore de Juniper, e ela e Grover, enlouquecidos, tentavam salvá-la. Grover tocou uma canção de chuva em sua flauta. Juniper tentava desesperadamente vencer as labaredas com seu chale verde, mas só estava piorando a situação. Corri na direção deles, saltando por entre duelos, costurando entre pernas de gigantes. A água mais próxima era do riacho, a quase 1 quilômetro dali, mas eu precisava agir. Então me concentrei, senti um repuxo no abdômen, um estrondo nos ouvidos. Uma parede de água veio fluindo impetuosamente entre as árvores, encharcando o fogo, Juniper, Grover e praticamente tudo mais. Grover cuspiu água. Obrigado, Percy. Sem problema. Corri de volta para a luta, e Grover e Juniper me seguiram. Grover tinha um porrete nas mãos, e Juniper segurava uma varinha, como uma chibata à moda antiga. Ela parecia muito zangada, como se fosse dar uma surra no traseiro de alguém.
Quando parecia que a batalha estava equilibrada outra vez, que talvez tivéssemos uma chance, um grito sobrenatural ecoou, vindo do labirinto, um ruído que eu já ouvira antes. Campi disparou para o céu, as asas de morcego totalmente abertas. Ela pousou no topo do punho de Zeus e inspecionou a carnificina. Seu rosto estava cheio de um júbilo maligno. As cabeças mutantes de animais rugiam em sua cintura. As cobras sibilavam e enroscavam em suas pernas. Na mão direita, ela segurou um novelo brilhante de linha, o fio de Ariadne, mas o jogou em uma boca de leão em sua cintura e sacou as espadas curvas. As lâminas reluziam com o veneno verde. Campi berrou em triunfo, e alguns dos campistas gritaram. Outros tentaram correr e foram pisoteados por cães infernais ou por gigantes. De imortais! Gritou Kiron. Ele apressou-se em apontar uma flecha, mas Campi pareceu pressentir o gesto. Levantou o voo com impressionante velocidade, e a flecha de Kiron passou zunindo, inofensiva, ao lado de sua cabeça. Tyson se desvencilhou do gigante, que ficara inconsciente após receber inúmeros golpes. Correu para as nossas fileiras, gritando: enfrentem, não fujam dela, lutem. Mas então um cão infernal saltou sobre ele, e Tyson e o animal saíram rolando. Campi pousou na tenda de comando de Atena, achatando-a. Corri atrás dela e vi Anabete a meu lado, acompanhando-me, a espada em punho. Talvez isso seja o fim, ela disse. Pode ser. Foi bom lutar com você, cabeça de alga. Idem. Juntos saltamos em direção ao monstro. Campi silvou e nos atacou. Esquivei-me tentando distraí-la enquanto Anabete investia em um ataque, mas o monstro parecia capaz de se concentrar nas duas mãos separadamente. Bloqueou a espada de Anabete e precisou saltar para trás a fim de evitar a nuvem de veneno. Só pela proximidade com a criatura parecia que estávamos no meio de uma neblina ácida. Meus olhos queimavam, meus pulmões não conseguiam ar suficiente. Eu sabia que não podíamos nos manter firmes por mais do que alguns segundos. Venham, gritei, precisamos de ajuda. Mas ninguém veio. Estavam todos ou caídos, ou lutando para salvar a própria vida, ou apavorados demais para dar um passo à frente. 3 das flechas de Kiron estavam fincadas no peito de Campi, mas ela apenas rugia mais alto. Agora! Disse Anabete. Atacamos juntos, desviando dos golpes do monstro. Furamos sua guarda e quase conseguimos cravar as espadas no peito de Campi. Mas uma enorme cabeça de urso nos atacou, saindo da cintura do monstro, e recuamos para não ser mordidos. Bom, minha visão escureceu. Só percebi que Anabete e eu estávamos caídos no chão. O monstro tinha as patas dianteiras em nosso peito, imobilizando-nos. Centenas de cobras coleavam acima de mim, sibilando, o som parecendo risadas. Campi ergueu as espadas tingidas de verde e vi que Anabete e eu não tínhamos saída. Foi quando, atrás de mim, algo uivou. Uma parede de escuridão caiu sobre Campi, derrubando o monstro de lado. Então, a senhora O'Leary estava junto a nós, rosnando e tentando abocanhar Campi. Boa garota, disse uma voz familiar. Dédalo lutava, saindo do labirinto, atingindo inimigos à esquerda e à direita à medida que abria caminho até onde estávamos. Ao lado dele havia mais alguém, um gigante conhecido, muito mais alto do que os lestrigões, com uma centena de braços ondulantes, cada um deles segurando uma grande lasca de pedra. Briareu! Gritou Tyson espantado. Salve, irmãozinho! Berrou Briareu. Aguente firme! E quando a senhora O'Leary saiu do caminho com um salto, o Cintimano lançou uma saraivada de pedras contra Campi. As pedras pareciam aumentar de tamanho ao deixar as mãos de Briareu. Eram tantas que parecia que metade da terra havia aprendido a voar. Bom, onde estava Campi? Um momento antes, agora se erguia uma montanha de rochas, quase tão alta quanto o punho de Zeus. O único sinal de que o monstro um dia existira eram as pontas de 2 espadas projetando-se do cascalho. Uma onda de vivas se ergueu entre os campistas, mas nossos inimigos ainda não estavam liquidados. Uma das Dracainae gritou: acabem com eles! Matem todos! Ou Cronos vai esfolar vocês vivos! Aparentemente, aquela ameaça era mais aterrorizante do que nós. Os gigantes avançaram em uma última e desesperada investida.
Um surpreendeu Kiron com uma rasteira nas patas traseiras, fazendo-o tropeçar e cair. 6 gigantes comemoraram, gritando, e lançaram seu ataque. Não, eu gritei, mas estava longe demais para ajudar. Então aconteceu. Grover abriu a boca e emitiu o som mais horrível que eu já ouvira. Era como um trompete ampliado 1000 vezes, um som de puro medo. Em sincronia, as forças de Cronos largaram as armas e correram para se salvar. Os gigantes atropelaram as Dracaenae tentando alcançar o labirinto primeiro. Teuquines, cães infernais e meio-sangues inimigos corriam desordenadamente atrás deles. O túnel fechou-se com um estrondo e a batalha chegou ao fim. A clareira estava em silêncio, exceto por alguns focos de incêndio na floresta e os gritos dos feridos. Ajudei a Annabeth a se levantar e corremos até Kiron. Você está bem? Perguntei. Ele estava caído de lado, tentando em vão se erguer. Que constrangedor, murmurou. Acho que vou ficar bem. Felizmente, não sacrificamos centauros com patas. Ai, patas quebradas. Você precisa de ajuda, afirmou Annabeth. Vou buscar um médico no chalé de Apolo. Não, insistiu Kiron. Há feridos mais graves para socorrer. Vão, eu estou bem. Mas, Grover, mais tarde precisamos conversar sobre como você fez aquilo. Foi impressionante, concordei. Não sei de onde saiu, Grover corou. Júniper o abraçou com força. Eu sei. Antes que ela pudesse dizer mais, Tyson chamou. Percy, venha rápido. É Nico. Havia fumaça subindo de suas roupas pretas. Seus dedos estavam cerrados e a grama em torno de seu corpo estava amarela, morta. Virei-o o mais delicadamente que pude e pus a mão em seu peito. O coração batia debilmente. Tragam néctar, gritei. Um dos campistas de Ares mancou até onde estávamos e me entregou um cantil. Pinguei um pouco da bebida mágica na boca de Nico. Ele tossiu e espirrou. As pálpebras tremularam, abrindo-se. Nico, o que aconteceu? Perguntei. Você consegue falar? Ele assentiu, fraco. Nunca tentei convocar tantos antes. Eu vou ficar bem. Nós os ajudamos a sentar e lhe demos um pouco mais de néctar. Ele piscou, olhando para todos como se estivesse tentando se lembrar de quem éramos. E então seus olhos focalizaram alguém atrás de mim. Dédalo, falou em voz baixa. Sim, meu garoto, disse o inventor. Cometi um erro muito grave e vim para corrigi-lo. Dédalo tinha alguns arranhões que sangravam óleo dourado, mas parecia em melhor condição do que a maioria de nós. Aparentemente, seu corpo de autômato curava-se sozinho e com rapidez. A senhora O'Leary estava atrás dele, lamendo os ferimentos na cabeça do dono e deixando o cabelo dele em pé, com um aspecto engraçado. Priareu estava perto, cercado por um grupo de campistas e sátiros assombrados. Ele parecia meio tímido, mas distribuía autógrafos em armaduras, escudos e camisetas. Encontrei o Sandmano quando vinha pelo labirinto, explicou Dédalo. Parece que ele tinha a mesma ideia, queria vir ajudar, mas estava perdido. Então viemos juntos, ambos viemos reparar um erro. Sim, Tyson pulava. Priareu, eu sabia que você viria. Eu não sabia, disse o Sandmano, mas você me lembrou de quem eu sou, Ciclope. Você é o herói. Tyson corou, e eu lhe dei tapinhas nas costas. Sei disso há muito tempo, eu disse. Mas Dédalo, o exército do Titã ainda está lá embaixo. Mesmo sem o fio, eles voltarão. Vão encontrar um caminho mais cedo ou mais tarde, com Cronos na liderança. Dédalo embanhou a espada. Você está certo. Enquanto houver o labirinto, seus inimigos poderão usá-lo. Motivo pelo qual o labirinto não pode continuar existindo. Annabeth o fitou. Mas você disse que o labirinto está ligado à sua força vital. Enquanto você estiver vivo... Sim, minha jovem arquiteta, concordou Dédalo. Quando eu morrer, o labirinto também morrerá. Então, tenho um presente para você. Ele tirou uma sacola de couro que estava pendurada nas costas, abriu-a e pegou ali um lustroso laptop prata, um dos que eu vira na oficina. Na parte de cima, via-se uma letra delta, triângulo, azul. Meu trabalho está aqui, ele disse. Foi tudo o que consegui salvar do incêndio. Anotações sobre projetos que nunca comecei, alguns dos meus esboços favoritos. Não consegui desenvolvê-los ao longo dos 2 últimos milênios. Não ousei revelar minha obra ao mundo mortal. No entanto, talvez você a considere interessante. Ele entregou o computador a Annabeth, que olhou como se tivesse ouro nas mãos.
está dando para mim, mas isso não tem preço. Vale, eu nem sei quanto. Uma pequena compensação pela maneira como agi, afirmou Dédalo. Você tinha razão, Annabeth, sobre os filhos de Atena. Devemos ser sábios, e eu não fui. Um dia você será uma arquiteta muito melhor do que eu fui. Pegue minhas ideias e as aperfeiçoe. É o mínimo que posso fazer antes de morrer. Peraí, eu disse. Morrer? Mas você não pode se matar. Isso não está certo. Ele sacudiu a cabeça. É mais certo que me esconder de meus crimes por 2000 anos. A genialidade não é desculpa para o mal, Percy. Minha hora chegou. Preciso enfrentar minha punição. Você não terá um julgamento justo, disse Annabeth. O espírito de Minos agora é um juiz. Vou aceitar o que vier, ele replicou, e confiar na justiça do mundo inferior, tal como ela é. Isso é tudo que podemos fazer, não é mesmo? Ele encarou Nico, cujo rosto tornou-se sombrio. Sim, concordou. Você aceita minha alma como um resgate, então? Perguntou Dédalo. Pode usá-la em troca de sua irmã. Não, disse Nico. Vou ajudá-lo a libertar seu espírito, mas Bianca morreu. Deve ficar onde está. Dédalo assentiu. Muito bem, filho de Hades. Está se tornando sábio. Em seguida se voltou para mim. Um último favor, Percy Jackson. Não posso deixar a senhora O'Leary sozinha. Ela não tem desejo algum de voltar para o mundo inferior. Você pode cuidar dela. Olhei para o imenso cão negro que choramingava pateticamente, ainda lambendo o cabelo de Dédalo. Fiquei pensando que o prédio de minha mãe não permitiria cães, principalmente cães maiores do que os apartamentos, mas disse, sim, claro que posso. Então estou pronto para ver meu filho. E Perdiz, ele disse, preciso lhes pedir perdão. Annabeth tinha lágrimas nos olhos. Dédalo virou-se para Nico, que sacou a espada. A princípio temi que Nico fosse matar o velho inventor, mas ele apenas disse, sua hora passou há muito, liberte-se e descanse. Um sorriso de alívio abriu-se no rosto de Dédalo, que se tornou imóvel como uma estátua. Sua pele ficou transparente, revelando as engrenagens e os mecanismos de bronze que giravam dentro de seu corpo. Então, a estátua se transformou em cinzas e se desintegrou. A senhora O'Leary uivou, afaguei-lhe a cabeça, fazendo o melhor que podia para consolá-la. A terra rebombou, um terremoto que provavelmente pôde ser sentido em todas as principais cidades do país, quando o antigo labirinto ruiu. Em algum lugar, eu esperava, os restos da força de ataque do Titã haviam sido enterrados. Olhei a carnificina na clareira e os rostos cansados de meus amigos. Venham, eu os chamei. Temos trabalho a fazer. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado a acalmar, sentir soninho, né? Eu volto a te lembrar de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito. E se você puder me ajudar ainda mais, veja os links na descrição. Eu apoio-se e da minha vaquinha online. Sobre esse capítulo, eu acho que é um capítulo de batalha, né? Uma batalha bem grande, por sinal. E o que eu queria dizer é que todas as outras vezes que eu li esse capítulo, eu acho que eu li de uma maneira que eu não entendia muito, tipo, os golpes e etc, o que estava acontecendo. Mas eu acho que dessa vez, sim, né? E eu não sei se é porque eu tô gravando em SMR, e aí eu preciso ter uma dicção um pouco melhor, e aí eu leio em voz alta, e aí, enfim, absorvo melhor, né? Porque das outras vezes eu só li em voz baixa, tipo, ou, né? Sem falar nada, eu só lia com o pensamento. Enfim, eu sei que dessa vez eu pude absorver um pouco melhor do que estava sendo apresentado ali, né? É uma batalha bem grande, né? Tipo, grande no quesito de importância e de perigo, né? Tanto que a gente precisou de 3 Deus Ex Machina, né? Que é tipo, pra quem não entende, né? Questão de roteiro e tal, quando
aí no último segundo algo grande acontece pra salvar o dia, sabe? E nesse caso foi o Dédalo se sacrificando para destruir o labirinto. Outro foi o Briareu, né, para derrotar Campi. E também teve o Grover dando a debandada, né, que é o que dá o nome do capítulo. Que, enfim, depois vai explicar. Acho que talvez no próximo capítulo vai explicar melhor, mas eu não vou dar spoiler. Mas que foi coisas assim que, ai, do nada, sabe? Tudo parecia perdido e aí foi salvo. Eu acho que foram Deus Ex Machinas bons, assim, tipo, não são muito do nada, assim, né? Mas porque o Briareu foi apresentado antes, Dédalo foi apresentado antes. Essa questão da... Ai, desculpa, eu tô me espreguiçando aqui, porque eu tô um pouco cansado também. Mas, enfim, essa coisa do Grover também apareceu antes e vai ser explicado no próximo capítulo, como eu falei. Mas não deixam de ser Deus Ex Machina, né? Pra salvar o dia, pra fazer com que o exército de Cronos seja derrotado, né? Então, enfim, pra gente ver o quão grande, o quão difícil, o quão babado é essa questão do exército de Cronos, né? Eu vou ficando por aqui, me despedindo por aqui, com um beijo, porque o soninho vem chegando. O soninho chegou, chegou, chegou. Tchau, tchau, tchau.